que é sempre uma honra estar aqui falando do assunto que a gente gosta e que a gente sabe que transforma a vida das pessoas, né, levando soluções aí cada vez mais próximas, né, da realidade pessoal de cada um e respeitando principalmente a individualidade genética das pessoas. Obrigada, William, por ter aceito esse convite, né? Para quem ainda não sabe, não está familiarizado aí com esse novo Instagram, né? Que eu criei, o Dr. William, ele é biólogo e nutricionista. Ele é um consultor na área de genética, né? Do laboratório DF Médica, onde eu sou credenciada. Então, eu fiz questão de convidá-lo, né? Para participar aí dessa nossa sequência de lives, para debater com a gente, contribuindo grandemente, não só na nutrição, como com a genética também. Esse é um prazer. William, como você sabe, a minha atuação principal, né, na nutrição é a saúde da mulher. Então, a minha área de estudo, né, além da nutrição, na pós-graduação, ela seguiu um caminho na área de neuro, em doenças neurodegenerativas, né, genéticas especificamente, mas a saúde da mulher, ela vai muito além disso, né? Porque uma coisa são doenças, outra coisa são transtornos. E a gente tem observado, né, que nos últimos anos, muitas pessoas, e em grande parte mulheres, têm desenvolvido diversos transtornos mentais. E aí, fazendo essa divisão, porque as pessoas acham que transtorno é doença, então são muito estigmatizadas, né? E não é bem assim. Então, a gente pode chamar de transtorno uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizada, e a gente vai falar disso em outras lives, um transtorno bipolar, transtornos do sono, né? Por aí vai. Então, meu papel de atuação é esse. E quando se fala de saúde da mulher, a grande pergunta, né, que elas costumam trazer para mim, que eu vejo também nas redes sociais, é o que eu como em cada fase da vida, então, já que é saúde da mulher, né? E aí o objetivo dessa live, que eu quero muito a sua contribuição, é pensar em algo bem global, que envolve nutrição e genética, focado especificamente em saúde da mulher. Sim. Então, assim, a minha grande, né, motivação de trazer isso aqui para essa live de hoje é dar algumas dicas de alimentos que devem ser mais aumentados ou diminuídos e a gente discutir informações importantes ali sobre, né, o nosso DNA, que não basta aumente isso, aumente aquilo para cada idade, então é muito importante a gente ter acesso a isso. E vamos fazer de uma forma que fique tranquilo para você. Se você preferir Tranquilo. começar com Sim. genética, ok? Ou eu posso falar dessas É fases da vida e a tranquilo. gente vai Isso. complementando, né? A gente vai conversando. Primeiro, Isso. mais uma vez, é uma grande honra. Você sabe o quanto que eu admiro a sua formação, quanto que eu sou fã, né? Eu acho que você já contribuiu e tem muito mais a contribuir, né, para as pessoas, e agora, principalmente, nessa, né, fase aqui nas redes sociais. Você vai ver que você vai Isso. poder ajudar muita gente. A amplitude que a gente tem do trabalho aqui é sempre muito maior, né? E é um tema super importante. Eu acho que são poucas as pessoas que tratam isso com a exclusividade e individualidade, né, que é a proposta do seu trabalho. Então, falar, Obrigada. né, dessa questão genética aplicada, né, à saúde da mulher é muito importante pelas próprias fases da vida, né? Então, a saúde feminina, ela eu acho que é um capítulo à parte mesmo, porque existem fases muito importantes de mudanças hormonais significativas, aonde a genética pode contribuir em cada uma delas, né? Então, Exatamente. a gente sabe que hoje, não só na saúde mental, né, começando pelo aspecto geral da saúde da mulher, que a gente pode, né, avaliar desde questões hormonais a questões alimentares, ganho de peso, metabolismo de gordura, né? Então, já da diferença homem e mulher, a gente já sabe que biologicamente a mulher tem uma tendência maior ao acúmulo de gordura, e isso pode variar ainda de mulher para mulher. A gente tem soluções genéticas muito interessantes para você, né, para pessoa, para você que é paciente, que está Sim, aqui, né, assistindo, saber modular, né, qual que é o tempo ideal do seu emagrecimento. O que eu mais exato. vejo, né, e isso é uma coisa que me irrita muito, as promessas de emagrecimento rápido, elas atingem principalmente as mulheres. Então, já Exatamente. começa se desconsiderando, né, a questão do fato da mulher ter já um percentual de gordura maior e uma facilidade maior só de gênero, e se desconsidera a questão individual. E aí, como se compara
uma com a outra, né? E a gente tem ainda um traço, graças a Deus, a sociedade mudou muito com relação a isso, mas ainda sempre a gente tem uma bagagem da rivalidade feminina, né? Hoje se fala mais de sororidade e tudo mais, mas a comparação existe, né? Então as mulheres, elas ficam querendo alcançar, né, aquele corpo ideal e vão ignorando, né, a sua individualidade. E isso Exato. gera frustração e aí sim começam os transtornos, né? São E aí começam os gatilhos da questão. transtornos. E junto a isso, né, como a gente tem, partindo aí da genética, a predição, onde a gente consegue, né, traduzir isso para quem está assistindo aqui agora, como um mecanismo, né, onde eu tenho acesso àquela informação genética ali de o que de fato pode vir a acontecer, não quer dizer que vai, e a prevenção, porque se pode acontecer, quais vias, quais são os mecanismos e tratamentos. Quando você toca no ponto ganho de peso da mulher, né, que é um dos principais pontos que eu me preocupo muito nos transtornos mentais, é a quantidade de uso de medicamentos psiquiátricos, não só prescritos, como também automedicação, né? Muita Que a gente tem maioria. acesso, e até mesmo o uso de alguns deles, exemplo aqui uma sibutramina, enfim, ou outros medicamentos, até como auxílio no controle de peso. Então, são mulheres que ou descobriram ou estão sendo diagnosticadas, seja corretamente ou erroneamente, ou numa fase inicial, estão ali fazendo uso de um medicamento, alterou completamente o comportamento alimentar. E são mulheres que, se você for olhar, né, o exame de DNA delas, podem ter genes ali, né, mostrando polimorfismos, né, alterações onde o comportamento alimentar já poderia um dia na vida vir a ter alteração. Então, quando a gente fala de ambiente, né, da epigenética, é que não quer dizer, né, as pessoas acham que vai fazer exame genético é aquilo que vai acontecer, mas é o ambiente que a gente está inserido. E eu falo isso por experiência própria. Eu já tive crise de depressão, tive outros momentos da minha vida onde eu precisei fazer realmente um tratamento. E quando você começa a observar diferentes tipos de comportamento alimentar, alteração muito brusca no peso e etc., tem um outro fator ainda que eu queria muito trazer aqui, que é o sono. Então, nas diversas fases da vida, as pessoas elas não se importam com a qualidade do sono, né? Independente da quantidade que é dormida. E isso é importante, William, porque eu decidi, né, embora eu já trabalhava com doenças genéticas, trabalhar com transtornos mentais, porque eu trabalho na área do sono já há cerca de uns 3 anos, e nós já sabemos que os indivíduos que são vespertinos, né, aqueles que gostam ou têm preferência, né, por dormir mais tarde e acordar tarde, eles têm uma tendência maior, isso já é cientificamente Uhum. comprovado, a desenvolver depressão, ansiedade, né, Diabetes, doença diabetes, cardiovascular. etc. Então, eu tenho visto muitas pessoas fazerem exames genéticos isolados, principalmente de genes que avaliam essas questões. Ah, você é diurno ou você é noturno? Qual alimento é melhor para você? Mas sem avaliar toda a interação entre os genes, porque às vezes você tem uma questão ali um pouco alarmante, mas por outro lado você tem genes que vão te proteger e a gente deve investir ou não naquilo que está sendo trazido de ruim, vamos dizer assim, né? Eu fico imaginando, Flávia, olha só que interessante a ida da tua fala. Imagina a paciente que decide, e a gente vê isso, é muito comum, as pessoas fazendo, decide emagrecer, então ela não olha, não observa nada disso. Então ela primeiro dá o primeiro passo, vou fazer o programa da blogueira, de não sei quem, que E funciona em só de 15 dias. alimentação, E ninguém só de perguntou alimentação. nem quantas horas ela É, dorme. Nada, aí uma não pergunta contabiliza. simples. Aí, olha o caminho normal que as pessoas fazem. Ah, então eu vou fazer um programa porque deu certo, né? Às vezes até nutricionistas mesmo criam Uhum. esses programas, cada um com a sua consciência, mas ela decide que é aquele programa que aquela pessoa estruturou em 30 dias para emagrecer 10 quilos. E aí ela entra nesse programa, ela vai fazer todo esse programa, ela entende que ela quer aquele objetivo. Então ela traça um objetivo feito para outros, né? Para o grupo ali, que às vezes aquele profissional até testou e tudo bem, não vou discutir isso, não vou entrar no mérito, mas ela entra naquele programa com uma expectativa. E aí começa o problema. A dieta que é feita nesses tipos de programa, elas são feitas para uma média da população.
E aí a pessoa, ela não conhece a genética dela. Aí ela começa, faz, primeiro ponto, se ela não alcança, ela se frustra. E a frustração, se essa pessoa geneticamente não conseguiu, ela se sente mal. Essa frustração tem um peso psicológico muito grande. Se essa pessoa tiver deficiência de neurotransmissores, num conjunto, um conjunto genético que a predispõe para uma ansiedade, depressão, ela já começa a caminhar para esse caminho. Aí qual que é o próximo passo? Poxa, fiz isso, estou triste, não funcionei. Ah, beleza, não, mas eu vou procurar um profissional. Então eu já estou aqui, começa a usar um medicamento em cima disso. E aí eu quero fazer um parêntese na sua fala, porque tem medicamentos que as pessoas usam sem conhecer a genética, simplesmente, exemplo, ansiolítico, vamos lá. Aí eu quero aumentar ali a disponibilidade de algum neurotransmissor, né? Vamos falar da serotonina. E aí não conhece a genética da pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho alteração no transporte dela. Não é uma questão de receptor, é transporte. Então não adianta você colocar ali um ansiolítico qualquer. Tem que ser um inibidor de recaptação, por exemplo, para esse tipo de paciente. Exatamente. É isso que é o ponto. Então, e aí o tratamento, né, uma escolha errada ali de medicamento, meses para ver um resultado, a pessoa já ganhou peso, ficou mais desmotivada. Essa é a primeira coisa que pode dar errado. Então, a primeira coisa é você se frustrar e depois ir para um medicamento, e acho que a gente pode falar ainda mais sobre isso. Mas eu quero voltar em outros pontos. Nessa questão da dieta, ela pode também incorrer riscos, né? Ela pode correr riscos muito grandes. Então, por exemplo, a pessoa pode, numa dieta, né, saudável, começar a ter problemas gastrointestinais. E a gente vê muita gente discutindo isso. Estou fazendo um programa, nossa, mas achei que eu ia morrer, porque eu estou vomitando, porque eu estou com diarreia, porque eu estou cheio de... Mas vamos lá, que é força, toque e fé, e nós vamos fazer. Aí a pessoa se lasca toda, tem uma desbiose. Quando você vai ver por quê? Às vezes alimentos saudáveis, mesmo naquilo que a gente acha que é um dogma aí, uma coisa muito certa na nutrição, ontem eu até estava falando desses exemplos, por exemplo, do metabolismo do ferro, né? Tem pessoas que normalmente, o que nós nutricionistas sempre recomendamos? Olha, o ferro é bom, você ter uma fonte de vitamina C junto para melhorar a absorção e está tudo certo, é isso mesmo. Só que tem um detalhe, tem algumas pessoas que geneticamente elas têm uma predisposição à absorção excessiva. E isso pode causar um distúrbio intestinal muito sério. E aí ela já começa a acumular problemas. Então ela fez a tentativa para emagrecer 10 quilos, não conseguiu, emagreceu lá, sei lá, 2 quilos, mais de desidratação, porque ela teve ali uma diarreia ou coisa desse tipo, né? Ganhou uma desbiose e ganhou uma inflamação intestinal. Aí a gente já começa a ter outros problemas ali. A inflamação intestinal, eixo intestino-cérebro, a gente já sabe o problema que vai dar. Aí ela pode tomar esse outro passo, que é ir para a medicação. E como você disse, uma medicação aleatória, que ela não sabe a farmacogenética dela, porque tem mais do que isso, Flávia. Quando a gente acerta a medicação, mesmo que seja a medicação certa, existe ainda uma possibilidade de metabolismo individual. Então, tem medicamentos que para algumas pessoas são mais tóxicos do que para outras. Sim. Então, o que acontece? Na ânsia, na necessidade de emagrecer rápido, a pessoa ignora o efeito colateral. Eu já ouvi frases do tipo assim, né, eu falei para uma pessoa, para de fazer essas coisas, porque você vai emagrecer, mas você vai adoecer. A pessoa virou para mim e falou assim, não tem problema. Pelo menos enquanto eu estava fazendo, eu estava magro, que era o que eu queria. Entende? Então, quando você faz uma avaliação genética e mostra para a pessoa o que ela é de fato, a gente começa a ter coisas maravilhosas na genética. Por exemplo, um paciente nosso que faz uma prescrição a partir dos genes dele, a primeira coisa que eu em consulta falo com ele, vamos olhar aqui como é que, coisas importantes. Primeiro, como é que a tua resposta à dieta? Reduzir caloria funciona para você mais ou menos, funciona bem ou não funciona tão bem? Porque existem pacientes que são resistentes à redução calórica. Não quer dizer que ele não vai emagrecer nunca, mas ele vai demorar mais. Então, primeira coisa, você põe realidade para a pessoa. Como você é mais lento, vamos fazer um plano de emagrecimento mais realista e não se compara com ninguém, porque você vai emagrecer desse ponto. Daqui 6 meses, 1 ano, 2, você vai ter alcançado o objetivo. Você está aí há 10 anos tentando
uma coisa e outra e não funciona. Então, vamos fazer uma programação mais lenta, de acordo com a sua genética. Ponto. Você já elimina a ansiedade, no sentido da pessoa se entender e saber que aquele tempo é o tempo dela. Aí depois tem outra coisa muito importante. Todo paciente, quando ele está no início de processo de emagrecimento, ele tenta dar uma acelerada, que é um grande erro. Né? Então, você prescreve lá a alimentação, ele fala, mas eu estou comendo demais. Ah, eu vou fazer tudo certinho, mas vou comer um pouco menos ainda. Aí começa a dar problema. E nesse processo, quando você faz uma restrição muito grande, tem um outro fator genético importante, que é o efeito sanfona, que dá para ser previsto geneticamente falando. Então, você já alerta o paciente, olha, você tem um risco muito alto de recuperação de peso. Então, não adianta a gente fazer um programa agora que você vai ter resultado, até mesmo com a sua genética, mas se eu forçar muita barra para ser rápido, o que vai acontecer? Você vai engordar rapidamente depois. Você não vai conseguir manter ele. Então, o paciente começa a entender, beleza, eu tenho que fazer, eu não posso fazer muito intenso, porque depois eu também tenho facilidade, ou também ele se liberta, né? Então, se ele não tem, a gente pode dar uma intensificada. E é por isso que é extremamente importante o exame genético já na primeira consulta. Porque depois que ele erra tanto e volta, para você convencê-lo de que aquele plano é o melhor, é um caminho muito tortuoso. Ter economizado tempo, dinheiro, gasto com medicamento. E medicamento eles vêm um de mão dada com o outro, né? Porque a pessoa começa a ter efeitos colaterais e aí ele começa, principalmente quando é sem prescrição médica. Né? Então, a pessoa não sabe o que está fazendo, começa a sentir sintoma, dor disso, dor daquilo, e começa a ter prejuízo. Nessa que ela teve um mês ali em diarreia, ela já, né, com distúrbio gastrointestinal, ela já teve perda de nutrientes, ela já teve desnutrição, absorção comprometida e uma desbiose acentuada. Sem falar na inflamação, que vai, né, intercorrer ali até em produção de serotonina e outras, né, consequências neurológicas graves. E aí, nesse processo, você começa a trazer o paciente para 3 pontos principais. O do reganho de peso, a resposta à dieta e a atividade física, que tem muito a ver com o que a gente fala aqui hoje também, né, o tema da saúde mental feminina. Existe um outro lado. Tem pessoas que estão indo para um outro transtorno, né, um outro comportamento, que não é um transtorno alimentar, mas é um comportamento, é um transtorno também, que é a vigorexia e a ortorexia. Que é fazer atividade física em excesso. Qual que é o risco? A segunda frustração. Por quê? Existem pacientes que têm uma lipólise muito baixa na atividade física. Não quer dizer que ela não tenha que fazer atividade física, claro que não. Tem uma série de outros benefícios. Mas ali não é o ponto do emagrecimento. Só traduzindo aqui, né, para os meus seguidores, né, gente? A lipólise é a queima de gordura. Então, se ela é reduzida, a pessoa vai queimar gordura mais lentamente. Não vai emagrecer tanto quanto ela gostaria. Não vai emagrecer tanto quanto gostaria. Então, assim, ela tem que manter a atividade física. E aí, imagine o cenário. A pessoa tentou lá aquela dieta mirabolante, não deu certo. Ah, não tem jeito, eu vou para atividade física mesmo. E quando a pessoa toma a decisão, ela vai com muita sede ao pote, como dizem, né? Então, não conseguiu emagrecer, aí começa a fazer muito acentuadamente atividade física, mais do que o próprio corpo, né, definiria. Às vezes, uma atividade física que nem é adequada para a genética dela. Então, por exemplo, se você tem fibra de explosão e começa a fazer muita atividade física de resistência, o seu risco de lesão pode ser muito grande. Era meu caso, William. Eu tenho fibras tipo 2, né? Que são as fibras rápidas. Eu tentei mountain bike por mais de um ano e não dava certo, porque é um esporte que não dá certo para mim. Só deu certo quando eu fiz o exame genético esportivo e eu comecei a fazer LPO. Junto da musculação. É isso. E aí realmente é o que dá muito certo para mim. É isso. Então, aí você junta a segunda frustração. E por isso a gente vê tanta gente em sofrimento, né, com relação ao peso, ao reganho de peso. Né, se sente às vezes assim meio, né, nossa, por que comigo não funciona? Tudo funciona com todo mundo. Fiz a dieta, não deu certo. Fiz atividade física, não deu certo. Só me machuquei. E aí vai para o sedentarismo com a frustração. E a depressão, ela simplesmente abraça, né, essa pessoa. E aí, não acontece exatamente por isso, porque não se sabia até que ponto ela podia ir. E se ela tiver ainda uma predisposição genética à ansiedade e depressão, aí acabou. Você não consegue tirar a pessoa dali, né, nesse processo, por uma frustração. Então, quando a gente tem um auxílio genético de qualidade,
você pega, avalia a dieta, avalia a atividade física, avalia o risco neurológico, que é o que você faz brilhantemente em consultório. Né? Por isso que eu falo com você que é tão importante para os seus pacientes conhecer essa sua expertise, que é tão importante para a saúde da mulher, que é a questão neurológica também. Né? Então, a gente, além de poder dar uma assistência hormonal nessa história toda, a gente consegue colocar, né, fatores genéticos dentro da atividade física e dentro de outras áreas. Porque nessa história que a pessoa fez toda errada, pode ter um risco maior de diabetes. Se ela tiver uma defesa antioxidante ruim, o risco cardiovascular também aumenta, se ela tiver tendência cardiovascular. Então, se conhecer é o melhor caminho nesse processo aí. Né? E as pessoas que ainda têm a baixa defesa antioxidante e aumentam muito, né, o número de séries, o número de repetições, enfim, e é um exercício muito vigoroso, a morte celular ela é muito mais acentuada, ela vai adoecer muito ela mais ganha rápido. tudo, menos massa muscular. Ela ganha inflamação, tudo ela ganha menos cérebro isso. sedativo. Ganha um sono de má qualidade, ganha uma pele extremamente envelhecida. E essa história do sono é muito interessante, né? As pessoas, como estão acostumadas, que todo mundo está numa geração que não tem tempo para nada e não dorme, elas acham que todo mundo está dormindo, mas tá difícil para todo mundo, né? E ignora. Só que no sono, a gente tem 4 fases importantes. Então, na terceira, quarta fase do sono, a gente tem liberação de GH. E logo em seguida de testosterona. E isso tudo, antes a gente faz uma limpeza imunológica, neurológica super importante, para memória, para sono, para defesa imune. Toda essa parte é muito importante do sono. E as pessoas não entendem que para ganhar massa você precisa dormir. Dormir. Né? Só o treino isso, nunca para na hora de que você está na graça. academia. Nunca. Você vai terminar o processo no sono. Se você não alcança as fases corretas do sono, você incorre em risco de diabetes, você incorre em risco cardiovascular muito sério. E, obviamente, você não vai ter ganho de massa, porque não vai ter GH liberado, você não vai ter hipertrofia, não tem a testosterona liberada logo na sequência. Indo muito além da questão da ganho de massa, é a redução da gordura, porque à noite a gente tem hormônios que são para trabalhar à noite, né? A leptina e a grelina. E a mulher está acordada ali de madrugada, não tem um horário fixo para dormir, não obedece às fases do sono, então, obviamente, que horas que vai acontecer a queima de gordura? O hormônio, ao invés de estar ligado, ele está desligado. Sim. Pergunta simples, que você tem que chegar no endocrinologista e perguntar como é seu sono. Senão o tratamento ele vai ser muito mais longo. Muito mais longo. Né? Então, e possivelmente com resultados muito aquém do que aquela pessoa poderia alcançar, né, William? Existe uma tendência, às vezes as pessoas até usam isso erroneamente no teste genético, elas acham que se a pessoa é vespertina, você tem que jogar tudo para a noite. Não é assim. E verdade, piorou, porque os vespertinos, só para eles alertar do risco. Só o risco. Porque tem gente que beleza, vou comer à noite mesmo, então não. Porque, na verdade, o hormônio, apesar de você ser vespertino, ter aqueles genes clocas ali, o que acontece é que você tem que trazer esse paciente para o hábito diurno. Aquilo ali só serve para dizer que ele tem um risco maior. Que ele tem um risco maior. Não é que você isso tem quer que dizer que a gente tem que comer enquanto é dia e dormir enquanto é noite. Isso é básico, né? É extremamente básico. E isso altera toda a função circadiana ali, o relógio biológico da pessoa. Então, já se sabe, inclusive um dos artigos que eu publiquei no ano da pandemia mostrou isso, né? Eu fiz uma breve revisão de que os vespertinos, eles têm uma tendência a pular o café da manhã, almoçam muito mais tarde pelo número de horas que eles dormem, são pessoas que dormem de 9 a 12, quando são longo-dormidores são muito piores, e aí o padrão alimentar é muito pior, que a última refeição deles vai lá para 1 a 3 da manhã, que a gente entra de novo na questão hormonal. Então, por isso que na primeira consulta é muito importante a pessoa entender. Não é como uma consulta que se resolve, porque aqui eu estou entendendo o básico. O porquê de quantas horas de sono, o porquê da genética e o porquê de não entrar com esse alimento agora. Ou com essa restrição agora. Exatamente. E o que me encanta mais, principalmente na saúde da mulher, quando a gente trabalha com a genética, e a mulher, como ela já tem uma tendência a preocupar mais com a saúde do que os homens, isso tem mudado nos últimos anos, mas ainda assim ela é mais preocupada. É muito interessante que você pode dar assistência. Como é um exame que você faz uma vez só na vida, você pode dar assistência para ela em todas as fases. Né? Então, eu atendi um casal muito, muito querido. Eles até vieram de outro estado para fazer o exame.
aqui na empresa, na DF Med, e foi muito legal, porque assim, eles trouxeram uma bebezinha de 2 anos. Então, ver aquele casal com todos os exames, sabendo qual a atividade física, podendo, né, e foi uma consulta muito longa, porque a gente foi explicando para eles, olha, na adolescência vai ter problema com esses hormônios aqui, né, então esse risco de comportamento alimentar, você presta atenção. Então é muito legal, porque os pais podem ficar até um alerta, né, do comportamento do filho com a comida, Isso que você principalmente está de falando é menina. tão lindo, William, porque eu atendi um casal também que ainda não tinha filho, mas eles já estavam na fase de programação e descobriram que com a genética já podiam programar ainda na gestação. E obviamente eles podem programar 2 anos antes da gestação, o que é o ideal, né? Exato. Assim, é o mundo Fazer toda uma perfeito, limpeza, toda né, uma do limpeza. organismo. E aí a gente explica essas questões mesmo. Nessa É. fase da vida, atente a Eu isso, até, né? Na eu criança, até enfim. brinquei com o casal que a menina tinha um perfil esportivo excepcional, de dar inveja. Então, ela tinha uma adaptabilidade muito grande, uma lipólise alta, uma inflamação intermediária. Então, eu falei assim, nossa, tudo que ela fizer aqui vai responder muito bem. Se você quiser ganhar um dinheiro com ela, vai ser uma grande medalhista, né? Brincadeiras à parte, claro, né? Não é para isso que o teste serve, mas a gente pode realmente ter um trabalho muito grande, porque depois vem outras fases da vida da mulher importantes, vem a fase, né, de reprodutiva, vem a fase de programar uma gravidez, vem a fase da menopausa, né, do climatério, da menopausa. Então, todas essas questões têm um impacto neurológico muito importante. Se você dá um suporte antes, alimentar, hormonal, de atividade física, os impactos desse sofrimento todo, né, o sofrimento normal da nossa existência, né, e a mulher tem muito mais questões nisso do que o homem, ela é muito mais preocupada, ela tem outras, né, a questão da maternidade, do ser mulher na sociedade, já traz uma dificuldade muito grande, uma luta muito grande. E se você tem um aparelho biológico que pode ter essa sensibilidade à saúde da mulher, como o teste genético a gente consegue dar uma assistência de qualidade, longevidade e de muito mais efetividade também, né, para a qualidade de vida aí das pacientes do sexo feminino, de uma forma geral. Nessa sua fala de uma vez na vida é extremamente útil para quem está seguindo a gente aqui. Porque as pessoas, em um primeiro momento, elas se assustam. Primeiro, com a possibilidade de avaliar o DNA delas. Segundo, com o investimento financeiro, Sim. porque as pessoas ainda não são habituadas a esse tipo de exame. E elas não entendem que é um investimento até o último dia de vida delas, em Sim. qualquer fase. Né? Então, Eu, um exame que você não precisa repetir nunca mais na sua vida. O máximo que você pode fazer é analisar outros genes que vierem a ser, né, sim, evidenciados aí no acrescentado. futuro. E Não, ainda é um. assim, né, William? Pode concluir. Hoje em dia, isso está muito mais em conta, né? Se você pensar que exames, quando saiu, né, o genoma humano, eu sempre falo isso, né, porque eu sou pesquisador e depois que eu fui fazer nutrição e ir para a área clínica. Na época que eu estava fazendo meu doutorado em biologia molecular na Unicamp, estava acabando de sair o genoma humano. E eu falei, nossa, isso aqui vai ser muito legal um dia, o pessoal vai poder usar. Eu nunca imaginei que eu fosse estar vivo quando isso acontecesse. Mas deu um salto tão grande de lá para cá, e tanto que, né, eu não imaginava isso lá, muito menos que eu iria para a área clínica, eu estaria usando, né, e à frente de um movimento tão bonito que a gente tem hoje na da genômica, que é o futuro da medicina e da nutrição e de todas as áreas da saúde. Esse Quanto salto, mais... William, ele é preocupante para pessoas que ainda estão deslumbradas, né? Nossa, eu soube que tem um teste genético onde eu posso personalizar minha alimentação, a nutricionista faz isso, o outro fulano faz isso. Mas existem muitas empresas no mundo, não estou falando só do Brasil, porque no Brasil tem muitas também, né? Isso está aí para comprovar o que eu estou dizendo, que aproveitam, né, de fato das pessoas serem leigas, pegam genes isolados, técnicas que às vezes são simples, que são mais rudimentares, que são úteis Sim, para outros fins em laboratório, e aí, obviamente, seu lucro é infinitamente maior, porque você vende a um custo que te dá muito lucro, e a pessoa acha que porque aquele gene deu alterado, então eu tenho que fazer é, isso daqui. E aí entra no grande problema. Ah, mas eu encontrei um exame genético que é X vezes mais barato. Ou que eu mesmo posso entrar na internet e é, é, comprar. é o barato Ele que vai sai caro. É o barato que sai caro, porque já teve gente me procurando pedindo para repetir exame genético. Tenho certeza que isso já aconteceu com você.
Sim. E aquele investimento de antes, ele nunca mais vai usar. Exatamente. E o que me preocupa muito, né, principalmente dentro de metabolismo, gente, nunca é uma via só, um caminho só. O corpo Sim. humano ele tem várias moléculas que se comunicam para poder formar uma função. Então, para você digerir um alimento, para você respirar, tem um monte de moléculas envolvidas. Então, é muita inocência achar que um teste genético que tem meia dúzia de genes vai resolver o problema. É uma ilusão achar que um teste genético que tenha 5.000 genes também vai resolver o problema. E isso é extremamente Isso importante, porque tem gente que paga pela quantidade. Tem não mais, é, eu vou comprar. não é, E às vezes você não vai usar nem metade. exatamente. E outra, é preciso fazer um trabalho extra no teste genético. Não é só entregar os genes chaves, mas é entregar a correlação deles e o que eles implicam, de fato, naquela patologia. Então, quando você pega duas informações isoladas, o risco pode ser muito alto. Quando você vai pegando outras três de proteção, isso é um grande diferencial que a gente avalia, você sai do terrorismo com o paciente. Então, o seu risco, esses genes aqui são chaves, eles são muito importantes, mas o teu risco não é tão grande porque você tem proteção. E numa época que todo mundo joga tudo no Google e pergunta, o paciente pega o teste genético, joga aquele gene no Google, ele vê lá, risco de hipertensão, de diabetes, ele Sim. acha que vai ter tudo. Aí ele corta sal em tudo, corta o Ele açúcar de corta tudo, sal em tudo, carboidrato de ele faz um tudo. monte. Exatamente. E eu quero E dar um não é exemplo bem meu, assim. William, que ontem eu fiz um post, ontem, não me lembro, acho que foi ontem, que eu desenvolvi hipotireoidismo medicamentoso. No meu exame genético eu tenho um risco médio-baixo, que eu tenho genes que me protegem, então na vida toda, possivelmente eu nem teria hipotireoidismo ou qualquer outra Mas alteração da tireoide. pelo medicamento. Pelo medicamento. Então, tem gente que olha também para o exame e fala: não, a nutricionista falou que o meu risco é baixo, não vou me preocupar, não. Mas por um medicamento que não tem nada a ver com a nutrição, aquilo foi desencadeado, você nunca mais voltou ao nutricionista, você não sabe. Daí, uns anos, você desencadeou outra doença. Exato. É um efeito cascata muito, muito Por intenso, isso que é né? importante, você faz o exame genético, mas em cada fase da vida da mulher, ela precisa consultar o nutricionista dela ou o profissional que estiver acompanhando. Porque aos 30 ela tem uma determinada necessidade, ela precisa de mais proteína, dependendo ali, né, de como que é o metabolismo de proteína dela, ela precisa aumentar o consumo de outros alimentos. Chega aos 40, né, obviamente o envelhecimento celular começa já a aparecer, é uma pessoa que não sabe como que é a resposta antioxidante. E aí, se ela abandonou, fez o exame genético lá nos 30, chega entre 40 e 50, aquilo que se instalou porque ela achava que a possibilidade genética seria muito baixa e não vai acontecer, é muito Nossa, alta. é Então, mais o que uma eu vez, ela vai falo. se frustrar. Mas geneticamente falaram que eu não É, ia ter isso aqui. Eu fiquei muito triste quando eu soube que eu estava. Eu falei: como que eu deixei chegar nesse ponto? Mas foi reversível, eu- mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de conhecimento e consegue agir rápido. a gente fica, às vezes, um pouco, né, preocupado quando a pessoa questiona isso, qualidade, ou preço, ou qualquer coisa desse tipo, mas é o que eu falo sempre, eu prescrevo um teste que eu durmo. Eu tenho a consciência de deitar e dormir, porque eu sei que o teste foi repetido 3 vezes. Eu sei que o teste tem uma equipe científica por trás, que vai pensar exatamente em como usar e como entregar aquela informação, E o que vai dar um básico, o controle suporte. biológico da amostra dele, que é o Exatamente. básico do básico, né? E a gente não vê essa preocupação. Então, quando você pensa que você pode dar para o indivíduo, ou pior, né, Flávia, quando você tem um risco, né, eu fico pensando nesses testes aí com Alzheimer, Parkinson, doenças neurológicas mesmo, que a gente está até falando aqui. A pessoa pode ter um risco, o teste foi feito uma vez só, veio um errinho e deu que ela não tem risco. Você poderia ter previsto antes, você poderia ter entrado com os cuidados preventivos antes, e não entra por causa de uma qualidade técnica ruim. É um barato que sai caro e, sinceramente, se eu quero fazer uma coisa para mim que é uma vez só na vida, né, é igual quando você, né, a gente luta para comprar uma casa. Quando você vai comprar a sua casa, você quer a melhor casa, você quer o melhor acabamento, você quer o melhor para aquilo ali. E Sim. quando a pessoa tem uma consciência de que o maior bem dela não é a casa, é o corpo dela, a primeira casa dela, ela tem hoje um instrumento que custa menos do que um celular, que ela vai ter que Sim. trocar de 2 em 2 anos. Então, quando falam para mim que está caro, eu brinco mesmo quando
presencialmente, tipo, cara, põe a mão na consciência, né? É isso aí, então você não é uma pessoa pronta para o atendimento que a gente está oferecendo. Mas é Quem importante busca trazer aqui qualidade, também um parêntese, William, sobre esse conhecimento, porque aí já vem da ciência. Então, não é todo mundo claro, que consegue traduzir isso para o paciente. sim, A gente que tem uma vivência de laboratório, a gente entende que quando se faz o controle de um determinado experimento, produto, teste, tudo que a gente está desenvolvendo, o mais seguro é utilizarmos de triplicatas, que é o que você falou que eu estou aqui traduzindo. É teste feito uma vez, duas vezes ou três vezes. Quanto mais exatamente. vezes são repetidas e mais vezes os resultados são parecidos, mais seguro. Quando você vai para um laboratório que cobra um preço inferior, não estou dizendo que é essa a única razão, mas uma delas é, vamos economizar. Vamos analisar uma única vez, que é o que você disse, testou uma vez, veio, mas a chance de erro ela é enorme. É isso. Então, é Então, isso. Então, eu tentei traduzir aqui com o português mais básico do básico, para ver é, se isso fica tem que ser claro. muito exato. Tem que ficar claro isso, é como você, é, às vezes pode ter sido uma coisa simples, né? Dentro de um laboratório, mas a gente entende que qualidade exige repetição, exige Exato. segurança, é um teste, né? É uma conferência, né? Então a gente precisa ter isso claro para as pessoas, de que a qualidade elas não devem abrir mão. E sinceramente, se a gente comparar com tudo que a gente tem hoje em dia, até mesmo, independente da qualidade do teste, eu falo muito assim, você passa a economizar com gastos. Se você usa a prevenção, a medicina preventiva, né, a nutrição como base dessa prevenção, você está economizando. Você está economizando com medicamento, você está economizando de tomar suplemento errado. Né? Esse mês a gente está falando muito sobre alopecia, então é um exemplo muito bacana na tricologia, porque existe muito apelo comercial para crescimento de cabelo, unhas, por exemplo. Demais, E é demais. polivitamínico pronto, numa dosagem pronta igual para todo mundo, isso não existe. Exato. Né? Ainda mais dentro do complexo B, que tem um risco altíssimo de você alterar Uhum. o mecanismo entre todas as vitaminas do complexo E B. não são todos os testes genéticos das empresas que nos mostram, como o laboratório que a gente já trabalha, que é de nossa Isso, confiança, né, como DF Médica, que nos mostra todo o metabolismo de todos os vitaminas e minerais. Ali a gente tem consciência do quanto prescrever, né? exatamente. E aí é individualizado. E às vezes, né, no caso de alopecia, por exemplo, a gente tem ali um fator muito importante, que é a questão hormonal, a questão inflamatória e tudo mais. Uhum. E isso também impacta, né, de novo, nas questões de imagem, né, das questões psicológicas do paciente, né, por que isso está acontecendo comigo, por que eu não consigo achar o tratamento ideal. É Com porque você não está certeza. dando o tratamento ideal que você precisa. E o Né? que A as gente, pessoas pregam muito hoje aí, né? A frase básica, você se conhece, mas em é, relação à sua saúde, as pessoas não estão buscando se conhecer, elas querem se conhecer em relação a tudo. Menos em relação a isso. Ontem, por exemplo, eu gravei esse post lá que eu estava na minha endocrinologista, no final da consulta, a gente, né, chegou lá no denominador comum, tudo certo com a tireoide. Ela falou assim, então eu vou analisar aqui os últimos exames, que eu tinha feito um check-up de vitaminas e minerais. E aí ela olhou, mas olhou de novo umas duas vezes e falou assim, não só disso, né, de outras coisas, mas sua ferritina é excelente? Nossa, mas isso aqui está muito bom, mas não vou precisar passar nada. É muito mais barato, porque você se conhece, você sabe o quanto, você sabe quando. E eu ia sair de lá exatamente. com minimamente umas 3 prescrições. Por quê? Exatamente. Porque você mexeu na tireoide, você está mexendo com o quê? Com ferro, com metabolismo de gordura, com um monte de coisa. Então, já É muito sabendo bom. disso há uns meses, eu já comecei a fazer essa correção, porque eu falei, eu não vou aguentar lidar com vários tipos de deficiências. Sim. Eu acho muito importante a gente deixar isso aqui claro, né, para as pessoas que, às vezes, elas estão gastando mais dinheiro do que pensam. E aí, quando você vai ver ao longo de 2, 3 anos, ela gastou ali R$ 500 todo mês com um monte de suplemento que não era para ela e colocou ela em risco para ela ter que gastar mais dinheiro lá na frente com medicamento. Demais. Você falou da alopecia, eu tenho acompanhado aí a sua semana. As pessoas costumam comprar muito um produto, né, comercial para cabelo e é 200 e tantos reais uma caixa. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é ensinar as pessoas a ler o rótulo que elas estão comprando do que olhar, né, a marca lá, o comercial.
E aí, quando eu explico que aqueles mesmos compostos estão em outro suplemento que custa R$ 37, hoje já está 42, mais ou menos, aqui em BH, elas não acreditam do poder do marketing. Então, É bem você isso. vai comprar? Tá, isso aqui dá para você? Pode ser comercial, vitamina D. Eu gosto muito de mandar manipular, mas tem uma marca comercial que eu gosto. Tem casos, até eu mesma uso às vezes, não tem problema nenhum. Mas me mostra o rótulo do que você está usando, ou eu posso te ajudar aqui a fazer essa compra. Claro. É importantíssimo, né? A gente tem, infelizmente, né? A gente sabe que é um jogo, que existe um mercado. A gente tem que atrair as pessoas pela dor e desejo delas. Então, isso acaba nas redes sociais. O grande problema é, se a pessoa fosse até você pelo ganho, né, emocional que ela tem daquela frase, e é orientado, o problema é que esse fica perdido e aí ela acha que pode fazer sozinha e não procura o profissional, né, adequado para poder orientá-la, né, dentro dessas questões, como a gente faz quando a gente tem um atendimento personalizado. Né? Então, eu acho que a gente conversando aqui já dá para ver, né, muito claro. Né? Eu espero que seus pacientes aí, sortudos, né, de serem seus pacientes agora, né, de ter uma Obrigada, William. profissional com a sua bagagem, não só acadêmica, mas clínica, e a tua história pessoal, o seu exemplo pessoal, de entender de fato o que é essa mulher, né, que precisa usar o medicamento, que usa o medicamento. Ninguém aqui falou mal de medicamento, às vezes a gente precisa Sim, estar em uso recomendado, né, prescrito claro. corretamente. Qual o suporte que ela precisa, outro, da alimentação, até para ela fazer o desmame desse medicamento, ou até para potencializar o uso desse medicamento, né? E também aquelas que já usam para outros fins, que não sabem lidar com os efeitos colaterais. Então, conhecer o seu organismo, saber para o que você, mulher, está pronta para fazer, o primeiro passo é ter contato, né, com essas expertises. Falo muito tranquilamente, eu dou cursos, né, no Brasil inteiro, para vários profissionais aqui e fora do país também, e ter uma formação como a sua, a expertise que você tem, poucos têm. Né? Então, eu acho que é muito importante os seus pacientes saberem disso aqui, que é raro o profissional que consegue fazer todos esses links e poder ter isso aí na frente de vocês vai ser sempre um grande privilégio. Né? Então, acho que fica importante a gente saber, e para nós aqui da DF, é uma honra ter você como parceira, né? Você ter nos escolhido como seu parceiro, por Já saber tem uns 2 anos, aproximar né, dessa William, que realidade. a gente já é Já tem parceiro, tempo. quase Isso. 3 já. Eu fico lisonjeada com suas palavras, agradeço, né, pela confiança. E um ponto assim extremamente importante, eu trago isso por diversas pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer, de tratar, e por outros profissionais também da área médica que eu vejo que tem essa carência. Por que é importante a gente deixar isso aqui registrado? É isso. Não basta a pessoa ir para, exemplo, tá? Um psiquiatra, ou um endócrino, enfim. Ah, procura um nutricionista. Mas se não for um nutricionista que tem o mínimo de entendimento em psiquiatria e minimamente entendimento em genética, ele não vai conseguir te ajudar de uma forma assertiva. E aí a gente não consegue chegar nesse último ponto que você falou. Como é que eu desmamo esse paciente? Ou como que eu controlo o peso dele? Como que eu controlo o humor dele, o sono dele e outras coisas? E às vezes não é culpa nem dele, porque ele está se esforçando, mas também não é Sim. culpa do médico, porque Não. ele não teve formação para aquilo. Mas o grande diferencial é, olha, o meu nutricionista trabalha com isso. Coloca os dois profissionais Sim, para conversarem sobre aquele assunto e aí sim vai haver um suporte adequado. exato. E às vezes a gente pensa, né, quando você tem que tomar uma decisão, quando já é no caso de uma doença mesmo e precisa do medicamento, qual que é a conduta? Olha, pode ser que engorde, pode ser que tenha problema, pode, mas esse é um efeito colateral menor do que o problema. A pessoa está a ponto, por exemplo, de um autoextermínio. Então isso a Exato. gente vê depois. É normal isso, a gente ter essa conduta. Sim, Tudo bem, mas a gente pode fazer antes. Eu posso dar um suporte antes para aquela pessoa se eu conheço a genética dela, o metabolismo dela. Então, William, eu a gente posso pode dar um fazer suporte antes depois, do tratamento. antes do Se a pessoa tratamento. sabe que o metabolismo dela é alterado para algumas coisas, que o comportamento dela na escolha de alguns alimentos, eu tenho facilidade ali de comer alimentos mais calóricos, enfim, um É, exemplo básico. Se eu já conheço isso e ela vai começar um tratamento, eu já consigo mudar o comportamento dela, o hábito dela, para ela não ganhar tanto peso. exato. Vai mexer muito com a autoestima dessa pessoa. Vai, Um exemplo que eu quero dar aqui, muito
básico, nos últimos 2 anos, eu resolvi isso em janeiro desse ano. Para quem está me vendo aqui nesse vídeo, eu engordei 12 quilos em um prazo de 10 meses. Nossa. Por não utilização do meu exame genético com prescrições de medicamentos. Então, a minha preocupação, ela vem também de um cunho pessoal. Porque eu consegui agir rápido, porque eu conheço, o profissional não está dando conta, então eu mesma vou me ajudar. E aí eu vou procurar outras pessoas que eu preciso delas, que entendam disso aqui, para a gente acelerar o processo. E a minha preocupação é com quem não conhece a sua genética e ainda cai na mão de um profissional que não tem entendimento sobre isso, sobre nutrição psiquiátrica e sobre genética. Sim. Por isso que eu pedi você para participar dessa live aqui comigo. Vai